Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade. E trazendo sempre um tema sobre a ótica espírita e também da mensagem cristã. Hoje, aí optamos por um tema em que Jesus já nos houvera advertido, que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. E hoje, então, nosso título, Cuidando da Nossa Semeadura. Será que estamos cuidando bem? Estamos observando as sementes, que estamos jogando na vida? Então, e para trazer as nossas reflexões, como o nosso companheiro já aqui nos acompanha no programa há algum tempo, já não é novato, a gente sempre convida ele, trazendo as suas reflexões para nós, Claro, tudo pautado dentro da doutrina espírita, e tudo aquilo que eu sempre costumo dizer, aquilo que é analisado sobre a ótica espírita é sobre a imortalidade da alma, é sobre a reencarnação. Então, eu acho que dispensa a apresentação, é o nosso Can Robert, lá do Rio de Janeiro, Então, como sempre, nós aqui iniciamos o nosso programa fazendo uma leitura da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem, hoje, que nos coube, a de número 54, que não deixa de ter também conexão com o tema de hoje. Então, diz assim a mensagem: cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo, porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. É a mensagem de número 54 desta obra citada, Minutos de Sabedoria. Para nossa reflexão inicial, e que está bem de acordo com o nosso tema de hoje, proposto, cuidando da nossa semeadura. E agora, eu convido a todos os nossos companheiros que estejam sintonizados conosco, que possam elevar seus pensamentos a Jesus, o meigo rabi da Galileia, sol espiritual desse planeta, estrela de primeira grandeza, representação máxima do Criador entre nós, aqui, nesse planeta, ainda, de expiações e provas. E a Ele sempre recorremos, para que as suas bênçãos, sua luz, penetre a nós, espíritos ainda, criancinhas, nessa escala infinita da evolução. Assim, é sob as bênçãos de Jesus, é sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, que damos iniciado o nosso programa espírita Amor e Caridade de hoje. E assim, queridos amigos e irmãos, já anunciado várias vezes aqui que estamos também agora, foi expandido o nosso programa às cidades aqui vizinhas, Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto,
e Teresópolis, né, que já nos acompanha aqui por 10 anos. O tema já anunciado daqui, proposto para nossas reflexões, é importante. E também aqueles que tiverem dúvidas, quiserem colaborar, mandar uma mensagem, nós temos aí o nosso número, né, do WhatsApp, que podem enviar perguntas que, posteriormente, nós iremos responder. Mas, então, para darmos início às nossas reflexões de hoje, eu trouxe aqui um texto muito curto, mas que sintetiza bem o direcionamento, o entendimento que temos que ter, né, do que significa semear. Então, o título, esse texto é de Divaldo Pereira Franco, nosso querido irmão, um grande missionário aqui, como médium e trabalhador, né, da Seara do Cristo, que retornou à pátria espiritual recentemente. Bom, o título, Semeadores. Na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear. Olha a frase. Ninguém vive sem semear. Seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Assim, meu amigo, meu irmão, né, Canhop, está aqui, né, esse texto que abre o nosso programa de hoje para essas nossas reflexões, né? E a frase, né, central, que poderemos dizer, que ninguém vive sem semear. Aí é o que eu digo, né? Cuidar da nossa semeadura. Temos que fazer uma autocrítica e saber se estamos semeando sementes do bem, da compreensão, enfim. O nosso companheiro agora vai trazer também aí para nós, né, seus pensamentos, seu estudo, para a nossa reflexão. É contigo, companheiro. Boa noite, Juarez. Obrigado também, Walter, que está aí nos bastidores, nos controlando e nos auxiliando na transmissão, tratando de toda essa engenharia da comunicação, a todos os companheiros do SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, que promove continuamente, determinadamente, esse programa. E a todos aqueles que escolham poder estar conosco, acompanhando esse programa, comigo e com tantos outros convidados, que, através do Juarez, da sua equipe, da Janaína, da Ana Janaína, que a Ana Janaína, abrindo só aqui um parênteses, assim, é daquela que vem assim, escuta, você pode fazer a palestra, já chega lá no WhatsApp, oi, escuta, já vai colocando. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, e a todos vocês da região serrana, pela qual eu tenho um apreço enorme. Minha esposa é petropolitana, temos queridos amigos e parentes em Friburgo, Teresópolis, onde temos cultivado os amigos como Juarez, toda essa equipe, o Cláudio Conte, também amigo nosso que mora lá em Teresópolis, enfim, o nosso apreço pela região serrana. E nós vamos começar aqui tratando, Juarez, a gente se organiza, mas desorganiza, conforme a palestra vai andando, conforme as reflexões vão andando, e eu vou começar, então, assim, pelo meio que eu peguei aqui, com uma frase de Marcos, está lá em Marcos 4, 24 e 25, que eu vou sintetizar, eu não vou ler a mensagem, mas eu vou sintetizar. É que nós seremos medidos pela mesma régua que usamos para medir o nosso semelhante. Ponto. Consequência, nessa figura de linguagem forte que Jesus trouxe através de tantas mensagens, tantos exemplos e tantas parábolas, nós temos essa figura, o que nós estamos semeando hoje? Né? Nós estamos vivendo um mundo onde tudo ficou muito imediato. Né? A gente tem um desalento, tem uma desesperança, ou
tem uma esperança muito imediatista, que, na verdade, nem pode se chamar de esperança. Porque, para que haja esperança, esse termo de esperançar, né, de ter, não é de ficar parado, mas de ser ativo, nós temos aí a ideia de que hoje tudo está no imediato, é fugaz, é como se a vida, a gente falava isso antigamente recente, né? Parece que a vida vai acabar amanhã. Hoje a gente já disse que parece que a vida acaba na próxima hora, porque todo mundo quer ter um protagonismo, vai para as redes, tudo está tão feliz. As pessoas, na verdade, só mostram nas redes sociais aquilo que elas querem que você interprete dela, né? Uma interpretação. Eu quero que você me enxergue assim. Ninguém mostra suas dores, ninguém mostra sua depressão, ninguém mostra o seu íntimo verdadeiro. E existe aí um certo desequilíbrio. E aí a pergunta, por que eu? E aí vem aquela pergunta, por que eu? Vamos pegar aqui o Evangelho, que é a boa nova, deixada por Jesus para toda a humanidade, e que naquele tempo, até hoje, pouco mais de 2000 anos, a gente não consegue nem ter, como ele bem disse, nem ter ouvidos de ouvir, nem olhos de ver, porque a gente parece que continua sem enxergar ou sem querer ouvir os ensinamentos básicos dele. E ele coloca, através da organização do senhor Allan Kardec, que codificou a obra, e lá na terceira obra, que é o Evangelho, que é o consolo, que é o esclarecedor, que é aquele que traz o Cristo redivivo dentro de cada um, ele coloca lá no capítulo 5, ele vem e diz o seguinte: causa das aflições atuais e anteriores. Né? As causas anteriores está no item 4, as causas atuais está no item 6, mas discorre entre 4 e 6 para isso, e justiça das aflições. Capítulo 5 do Evangelho, né? Uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, e ele coloca ali a justiça das aflições. E quando ele coloca para nós que somos esclarecidos com relação à razão da reencarnação, já não é mais uma questão de eu creio na reencarnação. É uma questão de esclarecimento. Você pode até não crer, mas, a meu ver, sem uma crítica, mas só um ponto de vista, fica sem sentido, sem razão a vida. Porque até nessa própria passagem nós vamos ter ali razão de um Deus justo ou de um Deus inexistente, porque a uns dá a riqueza e a outros a doença e a pobreza, a outros apresenta vantagens e a outros desvantagens. Então, nós ficamos naquela passagem, e eu vou me pegar aqui nessa própria passagem das causas atuais das aflições, ela é extensa. Mas eu vou fazer também, como eu sempre me permito, uma livre interpretação. Que num dado momento, ali de causa das atuais das aflições, e aí entender o que é esta semeadura, e a gente já vai falar sobre ela também, é onde diz assim: quantos pais são infelizes, né, com os seus filhos por não haverem, de alguma forma, tratado melhor e cuidado melhor esses filhos. Às vezes por uma fraqueza, às vezes por uma indiferença. E a gente vê isso muito, não hoje, mas já de muito tempo, o resultado. Porque é uma semeadura, você recebe um ser para sua zeladoria. Filho não é propriedade, filho, seja filho, filha, não é uma propriedade, é uma zeladoria, um desafio, uma tarefa, uma missão, um comportamento. É um compromisso. Você vai cuidar, você vai ter a responsabilidade, seja você rico ou pobre, seja você nesse continente ou outro, creia você em Deus ou não, seja você católico, espírita, evangélico, umbandista, a missão é a mesma. E, às vezes, os filhos respondem com egoísmo, com vaidade, com orgulho, com indiferença. E aí os pais se queixam. Que fiz eu para merecer isso dos meus filhos? E ali a explicação está no item 4 do capítulo 5. É só ler. A explicação é muito clara, Juarez. Diz: a sua fraqueza ou a sua indiferença. O que semeastes, colhes agora. E aí alguém vai dizer assim: não, mas eu não semeei orgulho, vaidade,
nem indiferença, nem egoísmo. Não, você não semeou. Você deixou, já que estamos usando de uma figura de linguagem, né, o valor da semeadura, o que semeou foi não semear e deixar que outros assim o semeassem. Foi deixar o terreno sem trabalhar o terreno. Você ganhou o terreno e não. Então, quando nós estamos falando do que nós estamos cuidando da nossa semeadura, tem essa questão da justiça, do porquê das nossas aflições, na visão espírita, é explicar para todos lei de causa e efeito. Você acabou de colocar isso na abertura, ficou muito claro. Ora, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. Nós vamos lembrar, se é que podemos, que semeadura é uma coisa muito recente na humanidade, Juarez. Semear, plantar, é uma coisa muito nova. Eu vou pegar aqui a cronologia que eu peguei de um dos meus livros aqui, e que não é um livro espírita, trata sobre temas antropológicos e é uma cronologia sobre ótica da ciência, com a qual a doutrina espírita é totalmente aliada, e que traz um clareamento. Eu já coloco isso sempre pontuado, sempre que a gente tem os nossos encontros e em outros, mas dessa vez eu vou colocar na cronologia. Vou ler, para que não haja fuga. Há 6 milhões de anos, nós tivemos a última ligação com os símios. Passamos a ser hominídeos, ficamos em pé. 2,5 milhões de anos, a nossa evolução de Homo na África passou a usar ferramenta de pedra, olha só. 500 mil, surgiu o Neandertal, não era o Sapiens ainda. Mas, com 300 mil, nós passamos a usar o cotidiano do fogo, dominando-o mais aos 50 mil anos. Só isso, 50 mil anos atrás. Eu estou falando que nós chegamos no planeta com vida unicelular com 3,8 bilhões de anos. E aí, continuando, o Sapiens povoa com 45 mil anos, tem a extinção do Neandertal com 30 mil, os Sapiens povoam as Américas, que somos nós aqui, saindo pelo continente gelado lá por cima, e chega entrando nas Américas e invadindo, chegando até o extremo sul, com pouco mais de 30 mil anos. Mas somente com 13 mil é que a gente começa a ter uma dominação dos Sapiens, aquele que sabe que sabe. Então vamos perceber que até agora ele não falou de semeadura. Por quê? A revolução agrícola, que é a semeadura, é domesticar, que é usado o termo, domesticar solo e animais. 12 mil anos, Juarez. E só com 5 mil, só com 5 mil anos que tivemos a primeira escrita, a origem da escrita, da comunicação, do registro e dos povoados se tornando o que chama-se reinos e hoje seriam as cidades. Então a gente vê, fazendo essa passagem cronológica, antropológica, numa análise, a gente vê que a humanidade é muito cedo, chegou muito cedo, né? E ela evolui nos confrontos. Não fosse as invasões romanas naquele hemisfério, lá na Judéia, a palavra do Cristo não haveria de chegar no Ocidente. Ficaria restrita lá, como tantos outros temas ficaram. Mas ela se torna exatamente por esses solavancos que são dados na sociedade. Ora, conosco acontece a mesma coisa, Juarez. Eu sei que nós já estamos aqui com 19 minutos, eu estou controlando, sei que o primeiro tempo são 25. Vou tentar ficar para a gente fechar e dar continuidade. Tá certo. O que não é, senão, e você vai me permitir, o que nós recebemos da nossa semeadura. O que a gente semeia entre família, entre amigos, entre processo social, entre trabalho? O que é a nossa semeadura dentro das nossas atividades caritativas, das nossas atividades de renúncia? Você preside uma casa, aí o pessoal diz assim, não, o Juarez é o presidente do SEAC. Tem momentos que a gente percebe que alguém vai falar aquilo assim, tipo assim, ele é o presidente, né? Vai ser. Vai dedicar, vai trabalhar, vai cuidar do próprio lar,
e vai dar atendimento a tantos quanto busquem uma casa de caridade, de amparo, né, de ensino, de esclarecimento e de trabalho no bem, vai lá cuidar. Fazem a mesma coisa, a gente trabalha aqui, trabalha ali, vai para uma casa, vai para outra, o pessoal assim, está lá falando na rádio. Vai se colocar, vai se programar, vai renunciar a tempo, porque é renúncia, é semeadura que nós estamos fazendo. E hoje, eu vou me permitir trazer rapidamente algumas parábolas para a nossa fase. A primeira que eu vou trazer é a parábola dos talentos, onde aquele senhor, por conta de uma viagem, eu vou aqui encurtando, deixa os seus bens a cuidados de 3 criaturas que ele escolhe. 3 servos que ele considera sejam da confiança dele, e para ser da confiança demonstraram isso no passado. Ele volta e perde contas. O primeiro dobrou o que ele tinha ganho, o que ele tinha deixado, e ele ficou muito feliz com a atitude. O segundo, a mesma coisa. O terceiro disse o seguinte, por medo, e vou usar até essa passagem, porque ceifas aonde não semeastes. Ele diz para o patrão, para o amo, para o senhor dele, sei que ceifas aonde não semeastes. Está confuso. Como é que alguém pode colher aquilo que sequer plantou? Não. Foi a forma como ele inadvertidamente deixou de usar o que chamava uma moeda talento, e aqui adjetivamos como um valor íntimo de cada pessoa, os seus talentos. Ele deixou de adjetivar, ele não fez nada. E aí, aquela história, Juarez, você começou falando que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E aí nós vamos falar, que nós já estamos com 22 minutos, e eu não sei se tem alguém aí no WhatsApp, ou se alguém no chat botou alguma coisa, mas a gente pode responder isso no futuro. É o seguinte, Orelha, vamos pensar. O que nós estamos plantando no imediato da nossa vida agora? Né? Como falou Paulo, como falou Marcos, nós vamos ser medidos pela mesma régua como estamos medindo o outro. Quando nos ocultamos, é a inação. Eu ouço muito isso em casa espírita, às vezes com alguns irmãos que temos a oportunidade de tratarmos, e eles colocam assim, não, mas eu não faço mal. Eu falei, mas eu tenho certeza que você não faz o mal. Eu não tenho certeza comigo, na primeira pessoa, porque a minha consciência, ela clama comigo todos os dias. Né? Basta eu pegar o carro e sair pelo trânsito, que eu já não tenho direito, eu tenho certeza disso, eu já não tenho direito de deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Porque aquele sujeito, a gente não reclama mais, porque é aquilo que eu digo, nós não somos famosos, mas nós somos conhecidos. Então, aquela passagem que já fui chamado a atenção pela esposa, pela companheira, pela filha, que nós vimos o Haroldo Dutra falar que teve a mesma passagem, que é quando você vai reagir no trânsito, vem cá, o que vão dizer lá no centro se alguém te vê reagindo, excluindo? Mas, na verdade, nós só estamos domando o dragão, Juarez, porque, na verdade, no íntimo, nós ainda somos reativos, somos esse homem que muitas das vezes vai reagir quando provocado, ou vai se submeter por interesse, ou por conivência, ou por conveniência a determinadas situações. É o homem de agora deixando de semear, é a inação, porque a inação é uma ação passiva. Eu nunca fiz o mal, como alguns companheiros dizem, perfeito, a gente sabe disso. Tenho certeza que muito antes de chegarem na doutrina, já tinham dentro de si essa determinação. Não vou fazer mais o mal. Beleza. Mas e o bem? Como é que a gente pode fazer o bem? Estamos chegando aqui aos quase 25, o Walter deve estar dando sinal. Eu vou deixar para o segundo tempo para a gente continuar a partir daí. Pode ser? Te devolvo a bola. Walter, vamos então aí para o nosso primeiro intervalo para a gente retornar já já. Vamos lá.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade, né? Aí é o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões. Já podemos observar pelos comentários do nosso amigo, nosso irmão, que é inevitável a plantação de hoje, de agora. Com certeza será a colheita depois. Não tem escapatória, não é isso, meu amigo? É isso, Juarez. Retomamos aqui, quando encerramos a pequena reflexão sobre a parábola dos talentos, e são muitas, eu não sei se vou conseguir, buscando todo o evangelho nesse acolhimento, porque dá para falar da figueira que secou. Naquele momento, nós estamos falando da semeadura de um resultado, né, de uma figueira que não dá fruto e que seca. Parece o ser humano que não reage, teve a possibilidade, cresceu, se desenvolveu, mas não produz nada, porque a figueira que secou é basicamente isso. No momento em que o Cristo, passando por ela, busca, em razão dele próprio, saciar a sua fome, ele estava em carne, ele estava aqui encarnado. É claro que ele também tinha suas necessidades. É nesse momento em que ele traz de uma forma figurativa, com tintas fortes, eu costumo dizer, toda a parábola ela é consoladora, mas ela é uma pancada também na nossa consciência para haver uma remodelação, um redesenho, um design, né? Um redesign de nós mesmos pela questão da propriedade. Não adianta ficar olhando como um culto apenas religioso. A gente tem que abstrair e olhar para a doutrina como algo que traz filosofia, ciência e religião para nos tornar ativos e possíveis. Porque uma vez que recebamos, está lembrado dessa, aqueles a quem mais tiver, mais será dado. E aquele que tiver pouco, ainda assim lhe será tirado. É uma passagem. Então, nós estamos recebendo o conhecimento. Não é possível, e eu falo em alguns momentos, como essa passagem da parábola também, da figueira que seca, que ela simplesmente perde a serventia. É como se perdêssemos a presente encarnação. Nós estamos ali, plantados,
somos o que somos, temos folhas, mostramos, mas não entregamos absolutamente nada, é a semeadura. E aí, você não planta e quer colher o quê, Juarez? Essa é a pergunta que eu trocaria com o nosso internauta, com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse programa, através da TV. O que a gente está esperando? Ora, como estava lá na parábola dos talentos, se eu te entreguei um dinheiro, os banqueiros, eles têm que devolver com juros. Assim nós fazemos com a vida. A vida nos entrega valores com os quais nós temos responsabilidades, uns mais, outros menos. Ela não é absolutamente igual para todos. Como é que eu vou cobrar? É como se tivéssemos aí fazendo uma timeline, uma linha do tempo, desde o início da carreira humana, quando aqui encarnamos uma criança, até o amadurecimento e a própria velhice. São tempos de curso da mesma vida, mas com situações diferentes, a cada um conforme o seu mérito e disponibilidade. Ora, não posso exigir de uma criança tratar sobre assuntos que são somente da capacidade de um adulto formado, capaz de realizar e de ter essa possibilidade. Nós temos as nossas múltiplas inteligências. A pessoa fala assim, não, nós temos uma inteligência. Não, nós temos múltiplas inteligências. Nós temos a inteligência primitiva, a primeira, aquela que, na verdade, trazemos do nosso passado de formação e que ainda compartilhamos com todos os demais outros animais da face da Terra. O homem já é o suprassumo, aquele que ocupa todo o território, mas ele ainda tem, tanto que nós reagimos por raiva, nós reagimos por estresse, nós fugimos ou confrontamos, nós temos vários sentimentos ainda que são primitivos, são originários, e eles tinham o seu valor e razão no passado. Mas uma vez que evoluímos dessa inteligência para uma inteligência emocional, onde já temos razão de entender o que está acontecendo no nosso íntimo, e daí evoluímos para o pré-frontal, o córtex frontal, onde temos o abstrato, onde temos a racionalização, e depois ainda o esclarecimento recente, até pela própria ciência, da nossa inteligência espiritual, nós não temos desculpas para dizer que o que nos acontece não é fruto da nossa responsabilidade. Mas eu nessa vida nasci, cresci em família religiosa, só fiz o bem, entrei lá para o seminário, fiquei lá dentro, saí e só continuo fazendo bem. Sim, mas eu quero te lembrar que essa vida não é só essa. Nós estamos numa sequência de reencarnações. Por isso, a beleza do fato e também a razão do fato de nos entendermos seres que a cada tempo cumprimos. As leis divinas, Juarez, não são para nos punir. Razão da não semeadura, ou a razão de uma semeadura equivocada. Porque também tem uma questão, né, Juarez? Nós não somos responsáveis, e eu vou buscar a parábola do semeador mais à frente, se tivermos tempo, mas enfim. É que, na razão direta, já que usamos essa figura de linguagem para dizer das nossas construções, hoje se usa muito um termo importado e adaptado aqui na nossa língua, que é o network. Né? Você está fazendo aquela rede de conhecimentos, aquele grupo de conhecimento, nós estamos mas só sobre interesse, porque todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter solução. E já disse um sábio recentemente ainda, nesse século XX recente que passou, aqui já o final do século XX, entrada do século atual que nós estamos, ele disse assim, o sucesso não lhes pertence. Mais ou menos isso numa livre interpretação. O sucesso é razão do que os outros inventaram para que você fosse atrás. Isso é sucesso. Você tem que ter sucesso na sociedade com isso, com aquilo, você tem que ser realizado nisso e naquilo, você tem que dispor disso e daquilo, você tem que angariar, você tem que adquirir, você tem que consumir, todo mundo no ter em vez de ser, quando, na verdade, segundo se sabe, o que é bom e que nos pertence não é o sucesso.
mas a satisfação. Satisfação é algo que é nosso. Pelo que realizamos, pelo que produzimos, pelo que recebemos. É simples assim. Ora, queremos, né, essas massas que estão vivendo pelo imediatismo, a gente tem a obrigação, além da semeadura, você escolheu o solo certo, porque tem isso, né? Não adianta semear em solo errado. Não adianta você escolheu o tempo certo, porque tem o tempo. Como existe a ciência para você poder plantar no seu tempo certo, assim vale nessa figura de linguagem para nós também. Em que tempo eu estou fazendo o quê? Nós sabemos a semente certa. Olha aí, eu estou escolhendo a semente certa, porque ela pode ser a semente de toda hora. Você pode estar jogando grãos que não têm valor. Existe uma passagem de Jesus que traz muita reflexão e é muito desafiante, é que não se pode dar pérolas a porcos. Você também conhece esse momento. E aí eu vou dividir um pouco com você agora. Razão das nossas escolhas e ações. A ação de escolher e a escolha de nossas ações, uma pela outra. Como é que é o livre-arbítrio, Juarez? Entra na conversa comigo. Quando a gente fica assim, ó dia, ó vida, ó azar, e quer responsabilizar uma coisa que se chama vida, e que é abstrata na responsabilidade. Né? Aqui, a fuga, né? Cuidado da nossa semeadura. Eu costumo dizer, aliás, isso aí você citou o Haroldo Dutra, ele já fala o seguinte: quando estamos semeando, estamos sempre felizes, alegres por estar semeando. Mas o teor da nossa semeadura, quando ela não é boa, e que a colheita é certa, é inevitável, conforme nós já comentamos aqui, aí a gente procura isso que você colocou de uma certa maneira, fugir à responsabilidade. É a vida, é o pai, é a mãe, é o governo, é qualquer um, não é? Mas que você se coloca naquela condição de não querer aceitar, colher o que você plantou. Então, aí que está. E aí a gente vê muitas pessoas hoje, você citou no mundo que nós estamos vivendo, né, nessa realidade moderna, inclusive, em momentos de aflições, guerras, enfim. Não é? Então, aliás, ninguém quer se responsabilizar, né, pelos efeitos danosos de nossa própria escolha, aonde está o livre-arbítrio. Não é? Aonde está o livre-arbítrio? Porque o que acontece? Até a influência espiritual, que nós denominamos uma obsessão, um espírito, que quer dificultar aqui a nossa vida, quer atrapalhar, quer dificultar, quer nos induzir a equívocos, a erros, nós temos também um livre-arbítrio. A escolha vai ser nossa. Entendeu? Então, não tem como. E nós temos já, milenarmente, essa tendência. Deu, na hora da semeadura, o que você falou? Eu, ao invés de escolher as boas sementes, aquelas que vão dar... O solo, a semente, o tempo, todo o conjunto, porque não é só... Né? A parábola do semeador, quando Jesus coloca, ele começa com a frase, se eu não estiver enganado, que quem semeia saiu a semear. Ele diz, o semeador saiu a semear. Quem semeia, saiu a semear. E aí, ele tem vários momentos da semeadura. Ele vai lançando as sementes. Aí tem aquela que fica pelo caminho e os pássaros levam. Aí tem várias interpretações, podemos protagonizar. Aquelas que caem entre os espinhos, nas pedras, aquelas que vão ficando em solo que pega muito sol e tal. Mas no final, ao final, ele lança algo que é extraordinário. Ele lança algo que na perseverança, na determinação e no aprendizado, porque
Jesus lançava a parábola para um aprendizado rápido, para uma intenção, e ele usava a figura de linguagem do tempo, da situação, e que cabe até hoje, porque se semeamos lá na antiga Judéia, hoje continuamos a semear. A diferença é que até pouco tempo atrás, 100, 150 anos atrás, eram múltiplos os semeadores. Hoje em dia, você, para ter semente, tem que comprar de uma multinacional. O solo está ali controlado. Tem uma série. A ciência evoluiu, começou a determinar outras coisas. Enfim, é uma necessidade para alimentar mais de 8 bilhões de vidas no planeta, entre ir e vir, aqueles que encarnam e desencarnam, mas aqueles que já estão, é uma responsabilidade muito grande. Mas nessa época ele usava essa figura de linguagem. E então ele diz o seguinte: esse semeador foi colocando, no começo é inadvertido. Ele lança, e os pássaros rapidamente, como se fossem aves de rapina também, pode-se usar, assim, é uma rapinagem. Ué, você está sem responsabilidade onde está botando a tua semente, você vai colher o quê? Nada, vão te roubar, bicho. Você está fora. Você está perdendo. Por quê? Por desatenção. Ah, eu vou jogar ali. Mas ali é o melhor lugar. Você começou falando dos espinhos. Ninguém quer se aproximar dos espinhos. Mas se você tiver cuidado, você vai se aproximar da rosa. Chico tinha isso, né? Chico adorava cultivar rosas. E aí perguntaram para ele: Chico, por que rosas? Afinal, elas têm espinhos. Certo. Por isso mesmo. Porque a vida é bela, mas tem espinhos. São como a rosa. Trazem um bom aroma, precisam ser cuidados, mesmo tendo espinhos. Porque o resultado é uma rosa. Isso é a vida. A vida é bonita. A vida floresce. A vida acontece. Mas ela tem espinhos. E nisso, voltando lá no semeador, a gente vai olhar que tem hora que cai ali e não vai dar resultado. Até num primeiro momento, cai ali, floresce, mas vem o sol e queima. Por quê? Porque não houve um cuidado, não tinha. Lembra de cuidado do solo. O que solo nós escolhemos? Mas ao final, e aí a vantagem, ele já não fala de semeadura. Ele muda e ninguém percebe que ele mudou o canal. Ele fala, mas ao final, dará 1 por 100, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Ou seja, um resultado extraordinário. Se você põe 1, você recebeu 100. Se você botou 1 de novo, você recebeu 60. E, no mínimo, você colocou 1 e recebeu 30. Aí, se a gente voltasse lá nos parábolas dos talentos, na parábola dos talentos, nós veríamos a tríade também. Ele deixou para 3 e 1 falhou. Nessa, ele dá um arranque, mesmo que menor, tem um resultado. Mas é o aprendizado e a determinação. Qual o nosso propósito? Eu tinha anotado uma coisa aqui, eu estava lendo um livro, já fiz até o... Comece pelo porquê. Né? Por que você está fazendo determinadas coisas? Por que você as realiza? Qual o fundamento? É o imediato? É o amanhã? Porque esse amanhã, ele é longo. Você não sabe quando ele termina. O hoje está na realização, você está no contínuo. Até que você vá dormir, caso oposto, não aconteça nada, você está no hoje. E você dorme por quê? Porque você tem uma certeza íntima de acordar amanhã. Porque se nós não tivéssemos certeza que iríamos acordar no dia seguinte, nós íamos levar muito tempo, íamos cair em fadiga para poder dormir. Nós íamos praticamente desfalecer. Então, existe no nosso íntimo, Juarez, algumas certezas, que eu acho que já pelo andar do tempo, a gente vai ter que deixar para o terceiro e último bloco, já que nós falamos de todas essas passagens e fazer aquilo que eu acho que é o exercício. O bom plantio, a resiliência e a resignação. Resignar-se perante os intempéries, ter resiliência para podermos contornar e voltar à situação e determinarmos o nosso ponto, não só de partida, como ponto de chegada. Vamos deixar para o terceiro bloco, então, por favor? Então, vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato.
Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Sim, queridos amigos e irmãos, retornando. Na realidade, na vida, né? Todos somos semeadores, mas Jesus é o semeador por excelência, que semeou a semente do Evangelho da Boa Nova, que é a semente que precisa de que o nosso coração esteja preparado para recebê-la, e assim cuidada, não deixando as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, da prepotência, porque, com certeza, é isso que abafa esta semente plantada por Jesus para todos os corações aqui humanos, encarnados e desencarnados. Mas é necessário que façamos o nosso coração preparado no trabalho do bem, buscando nossas escolhas no caminho do amor e da caridade, ensinada por ele. Aí sim, como disse o nosso companheiro, vai o quê? Dar frutos, né? Centuplicar essa semente, quando realmente cuidarmos dos nossos sentimentos. E aí, sim, Jesus veio e semeou a sua boa nova há mais de 2000 anos. E hoje, num olhar rápido, né, pela humanidade, pelos dias atuais, observamos que muitos irmãos, grande parte, não estão um pouco preocupados, ou nem cogitando, com certeza, a colheita de suas semeaduras. Então, é importante a gente trazer aí também essa conotação, podemos dar, não é? Como Jesus se colocou como grande semeador do amor, não é? Da semente do amor que espalhou e continua espalhando e perfumando as nossas vidas. Mas, para isso, é preciso preparar o nosso coração como terreno fértil para que essa semente cresça, floresça e dê os frutos que Jesus espera.
Então, retornando ao nosso companheiro, para ele dar sequência aí às suas reflexões. Você só me confirma, nós temos mais 5 ou 10 minutos. Qual o tempo que a gente tem aqui, só para me adequar? Você tem aí uns 8, 9 minutos, deixa 2 minutinhos que eu faço a prece final rapidinho. Então, para nós fazermos aqui um fechamento de tudo que... Senão vai ficar longo, né? É assunto para muita coisa. Mas, assim, vou retomando. O que é uma das belezas da doutrina? Esclarecimento através da razão da reencarnação. Ou seja, a possibilidade que temos de estarmos retornando tantas e quantas vezes são necessárias, primeiro coisa, a reencarnação é motivo do nosso aprendizado evolutivo. Muita gente diz assim, é punitivo e negativo. É negativo. Ela é evolução. Tanto que, de forma muito clara, Kardec faz a explicação, dentro de uma razão, de que nós não evoluímos. Nós podemos estacionar, mas não evoluímos, não há perda. Há aquisições e há até uma paralisia quando da nossa escolha equivocada. Mas ela é para o nosso progresso, para a nossa melhora. É isso, é simples assim. Agora, é a rosa que vem com espinhos. Por quê? Porque lá de trás, e mesmo aqui agora, ali atrás, na juventude ou num tempo maduro, mas de modo equivocado, fizemos escolhas que não são muito adequadas. Então, a gente tem o direito de reajuste e de reparação. Olha, beleza. Não existe pena eterna, não existe o mármore que dizem ferver, não existe aqueles ranger de dentes até o infinito que não é infinito, porque é até o final dos tempos, quando os tempos recobram. Fica uma antítese, né, do próprio da razão. Mas não querendo discutir isso, a razão de reajuste e reparação. Então, não é punitivo, é reparação e aprendizado. A outra que eu queria trazer é que ação-reação. Lei de ação e reação. Né? Para cada causa existe um efeito inteligente e correspondente. A física fala em ação e reação, newtoniano, é física mecânica, trazendo isso. E nós vamos ter os pontos que eu queria te colocar. Não é uma questão de semear, se beneficiar. É beneficiar para colher. A gente beneficia e colhe esse benefício. A gente não tem que ficar de modo hipócrita, cínico, conveniente e conivente, fazendo as coisas só para receber no imediato. Às vezes é preciso muito mais do que isso para achar essa felicidade. Renúncia. Renunciar a determinadas facilidades de agora para termos resultados positivos ali na frente. E aí algumas questões que eu coloco. A resiliência é a nossa capacidade de nos adaptarmos e recuperarmos. Mas a resignação está conjunta. E essa resignação ela é ativa, ela não é passiva, ela não é daquela que põe um ponto final na tua conduta. Não. Você reconhece, como diz a oração do AA, né? Eles usam isso lá e é usado em outros grupos de autoajuda, né? Que Senhor, dai-me sabedoria, né? Não, dai-me consciência, me ajuda aí, consciência para saber aquilo que eu não posso mudar, porque tem coisas que você não pode mudar na vida, você simplesmente vai tentar, você não ajuda o próximo se ele não quiser se ajudar, você tem que ter essa razão. Agora, coragem para mudar aquilo que você pode, aí você tem que ser positivo, você tem que ser incentivo, você tem que ser colocado. Não, eu vou mudar. E a capacidade, o discernimento de entender um e outro. Ou seja, terão coisas que vão ficar pelo caminho, terão coisas que vão me dar resultados 100, 60, 30. E para isso, Juarez, alguns pontos. Ter a frustração como um dos métodos desafiadores da nossa melhora. Quando nos frustramos, nós somos seres que acontecem. A lagarta não sai para virar borboleta se ela não fizer um esforço enorme para sair de dentro do casulo. Então, as frustrações não são para nos derrubar, são, pelo contrário, para nos alçar a melhora e sabermos o que estamos fazendo em relação ao outro. Não se trata do eu, mas de nós. É no conjunto, a começar pela família. Autoconhecimento e
determinação, que os conflitos nos desafiam, eles não nos embotam. E não é agradar, mas é o aprender e o ensinar. Nem sempre agradar é eu quero agradar. Não seja passivo, não seja morno. Jesus deixou isso claro. Seja teu sim, sim, teu não, não. Quente ou frio, jamais o morno, porque o morno você regurgita. Então, que nós tenhamos a consciência de que a nossa semeadura é o nosso bem-fazer para conosco e para com todos à nossa volta. E se não soubermos tratar assim, inclusive perdoando, porque muita gente confunde, não, perdoar é difícil. Cara, perdoa que você está livre daquele problema. Se o outro aceitou o perdão ou não, o problema é dele. A tua parte você fez, você semeou e continuou, e vai buscar o teu resultado. A semeadura de cada um, a colheita cabe a cada um. Nós não podemos colher pelo outro. Nós podemos ajudar, mas não podemos colher pelo outro. Te passo a palavra para você fazer o encerramento desse nosso extraordinário encontro, esperando e desejando que a todos que nos alcancem tenham um propósito: Jesus como norte verdadeiro dessa bússola ético-moral íntima nossa, que esteja determinada a Ele pelo nosso bem viver, bem fazer e bem sentir. Né? É isso. Muito bem, muito bem. Gente, nós trouxemos esse tempo para a nossa reflexão. É o que ele trouxe aí no Evangelho, né? As causas atuais, das aflições, das anteriores. Porque, como ele colocou muito bem, nós somos espíritos, né? Viajores aí, desse universo. E hoje estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, mais uma vez, tomando de um corpo para empreendermos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Agora, toda a colocação que ele nos trouxe e essas observações para termos cuidado, cuidando da nossa semeadura. Então, fazer aquela reflexão. Ele estava no Evangelho, Santo Agostinho, né, nos orienta, ele gosta sempre de falar isso, agora me veio a lembrança, da gente fazer essa reflexão à noite. Será que tem alguém que eu prejudiquei, que eu fiz mal, que eu poderia ter ajudado, ter feito diferente? Então, são reflexões, porque, olha, temos que ter muita atenção, porque a nossa semeadura diuturna, o que vai acontecer? Ela é diária, conforme aqui, olha, o nosso amigo falou aqui, na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores, que beleza, né? Vão colher flores. Então, não tem como. Ele falou, citou na lei de ação e reação, de causa e efeito. Não tem como. A gente dá, assim, exemplos muito práticos para a gente entender, não é? Então, muito prático, dizendo, a pessoa que semeou lá, plantou abacaxi, será que ela vai ficar esperando colher abacate? Não, Pêssego. a natureza, ela nos ensina, meu amigo. Não é? Aí, se você vai colher o abacaxi, você vai falar assim, não, mas não foi eu que eu plantei, mas não tem como, você semeou. Então, o cuidado, porque a colheita é certa. Por isso se chama livre-arbítrio. Deus, ele falou muito bem, nos dotou de liberdade para escolher, mas também de responsabilidade. Isto aí. Então, eu agradeço aqui ao nosso companheiro, a nossa gratidão mais uma vez, e convido agora os companheiros também para juntos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento de estudo e de aprendizado. Nessa troca, buscando no Evangelho, como o nosso companheiro trouxe, os esclarecimentos, as advertências que Jesus deixou para nós em relação a buscar sempre o caminho, né, do bem, do trabalho em relação ao próximo. Porque se queremos ascender às escalas superiores da hierarquia espiritual, com certeza, o próximo é a ponte, o próximo é o meio que vai nos conduzir a esse estado pleno futuro de paz, de alegria e de felicidade. E assim, sob as bênçãos de Jesus,
sob as bênçãos de todos esses amigos espirituais, vamos dar assim encerrado o nosso programa de hoje. E que a paz do Cristo permaneça em todos os corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus.